Aubrey Hall nunca imaginou sua vida iria estilhaçar em uma única noite. Mas o momento Damon Blackwood pisou dentro de sua cobertura com vista para Manhattan, ela sentiu o chão inclinar sob seus pés. As luzes da cidade cintilavam atrás dele como frios cacos de vidro, e o ar mudou afiado, pesado, avisando-a que algo estava terrivelmente errado. Ela tinha passado a tarde inteira ensaiando como dizer a ele, esperando ele iria sorrir. Talvez puxá-la para seus braços do jeito ele costumava nos seus primeiros meses juntos. Em vez disso, ele mal olhou para ela enquanto ele afrouxou sua gravata, jogou sua caneta Montblanc na bancada de mármore e verificou seu telefone como ela nem mesmo estava lá. Ela engoliu mãos tremendo enquanto ela estendeu o pequeno envelope branco contendo os resultados do teste. Damian, estou grávida. Todos. Por um momento, apenas um piscar. Suas expressões suavizaram como uma memória do homem ela uma vez amou. Mas então isso desapareceu. Sua mandíbula cerrou, seus olhos esfriaram e o silêncio que se seguiu foi tão longo que pareceu a cidade mesma parou de respirar. Aubrey, ele finalmente disse, voz baixa, cortada, profissional, como ele estava discutindo perdas trimestrais, não o filho deles. Você entende o que isso significa agora? Antes da IPO, antes das turnês de imprensa, antes de tudo que eu construí, estar finalmente ao alcance? Seus lábios se entreabriram. Damian, é nosso bebê. Mas ele recuou como se a palavra bebê contaminasse o ar. Este é o pior timing possível. Investidores não querem um CEO distraído com uma esposa grávida. Você acha eles vão confiar em mim para liderar uma empresa multibilionária se eles virem caos na minha vida pessoal? Caos? Isso foi o que ele chamou o filho deles. Aubrey sentiu seu peito apertar, mas ela tentou ficar firme. Eu só pensei você não pensou. Ele cortou bruscamente. Você deveria ter sido mais cuidadosa. Sua respiração engasgou. Então isso é minha culpa? Ele não respondeu. Ele não precisava. O peso de sua decepção esmagou o quarto. A cobertura de repente sentiu muito grande, muito fria, muito vazia para os dois. Damon andava de um lado para o outro, murmurando para si mesmo sobre acionistas, ótica, repórteres timing. Nem uma vez ele disse bebê. Nem uma vez ele disse nós. E enquanto ela estava lá, braços enrolados em sua barriga, um pequeno gesto protetor, ela não percebeu completamente que estava fazendo. Ela sentiu algo dentro dela quebrar. Então Damian parou de andar, olhou para ela com finalidade e disse as 7 palavras que se esculpiram em seus ossos. Você sabe o que você tem que fazer? Aubrey congelou. Nenhuma calor, nenhuma hesitação, nenhuma humanidade. Apenas comando, apenas expectativa. Apenas um homem dizendo a uma mulher para apagar uma vida para que ele não tivesse que enfrentar uma manchete. Ela sussurrou, voz falhando. Droga, por favor, não me faça escolher. Ele se virou, apertando sua gravata novamente como se preparando para a guerra. Eu não estou fazendo você escolher, Aubrey. Estou dizendo a você a única decisão aceitável. O quarto girou. Seu batimento cardíaco rugiu em seus ouvidos. E pela primeira vez, ela percebeu este não era o homem que ela amava. Este era alguém totalmente diferente, alguém perigoso. E ela não tinha ideia que esta noite era apenas o começo do pesadelo. Na manhã seguinte, enquanto a cidade estava ainda se esticando acordada sob o céu cinzento de Manhattan, Damon Blackwood sentou-se dentro da sala de reuniões com paredes de vidro da Blackwood Capital. O quarto estava empoleirado alto acima da Park Avenue. O horizonte cintilando sob ele como troféus, ele já acreditava pertencerem a ele. Seus executivos reuniram-se ao redor da elegante mesa de mármore, mas sua mente não estava na agenda. Estava em Aubrey, na gravidez na ameaça, ele acreditava ela tinha se tornado. Ele não via um bebê. Ele via um passivo. Fiona Crest, sua impecavelmente estilizada diretora de comunicações, entrou tarde,
saltos clicando bruscamente contra o chão. Ela sentou-se ao lado dele com a facilidade de alguém que sabia ela tinha influência. Seu perfume flutuou em direção a ele. Sutil, mas calculado. Você parece tenso, ela sussurrou, olhando para ele com aquela familiar mistura de curiosidade e ambição. Damen deslizou uma pasta em direção a ela, projeções financeiras para a próxima IPO, mas ela notou o jeito sua mandíbula cerrou, o jeito seus dedos tamborilaram na mesa polida. Algo estava errado. O que aconteceu? Ela murmurou. Ele exalou lentamente. Uma situação em casa? Isso vai afetar o roadshow? Ela perguntou imediatamente, não se preocupando em esconder sua preocupação pela empresa e talvez por sua própria ascensão dentro dela. Damon hesitou apenas uma fração de tempo demais. Os olhos de Fiona se aguçaram. É ela, não é? Aubrey, ele não respondeu. Ele não precisava. Fiona inclinou-se para trás ligeiramente, avaliando-o do jeito um estrategista avalia um campo de batalha. Investidores estão já nervosos, ela disse suavemente. Qualquer distração inesperada poderia prejudicar a avaliação, especialmente algo doméstico. Damen lançou-lhe um olhar de aviso. Está sob controle. Não parece isso, ela respondeu suavemente. O que ela fez? A voz de Damian baixou. Ela está grávida. Fiona piscou uma vez, 2 vezes. Então seus lábios curvaram-se em um pequeno sorriso polido. Um que não alcançou seus olhos. Bem, ela disse, isso é inconveniente. Inconveniente. A mesma palavra ele tinha usado em sua mente a noite toda. Ele olhou para a cidade além da janela. O jeito o sol da manhã atingiu os edifícios de aço, lançando longas sombras. Uma gravidez poderia rachar a imagem intocada ele tinha trabalhado tão cuidadosamente. O visionário imparável. O homem muito focado, muito disciplinado, muito limpo para deixar drama pessoal tocá-lo. Em vez de investidores não querem um homem de família agora. Fiona continuou, folheando os financeiros. Eles querem uma força, alguém intocável. Eu sei, Damian murmurou. E uma esposa grávida. Ela balançou a cabeça. Isso complica a história que construímos. A história que construímos. Damen notou sua escolha de palavras. Fiona inclinou-se mais perto, voz baixa o suficiente que os outros não podiam ouvir. Se você precisa gerenciar a situação, agora é a hora. Antes que a imprensa pegue um cheiro, antes que o conselho comece a fazer perguntas, Damen olhou para ela. Ela sustentou o olhar dele sem vacilar. É sua decisão, ela acrescentou. Mas se você quer que a IPO passe limpa, você não pode se dar ao luxo de surpresas. Não dela. Uma fria certeza se instalou nos ossos de Damian. Ele tinha passado uma década construindo um império. Ele não deixaria Aubrey ou o bebê colocá-lo em risco. Enquanto a reunião terminava, Fiona tocou seu braço levemente. Lide com isso rapidamente, ela sussurrou. Por todos nós. Fim da citação. Ele não se afastou, ele não discordou. Em vez disso, ele saiu da sala de reuniões, já elaborando seu próximo movimento, já preparando as palavras ele usaria para encurralar Aubrey, já transformando-a em um problema para eliminar. O que ele não sabia, o que ele não podia saber, era que esta decisão não protegeria seu império. Isso iria destruí-lo. E a primeira rachadura em seu mundo perfeito estava prestes a aparecer naquela mesma tarde. O restaurante Damen escolheu naquela noite era um desses lugares escuros de Manhattan, onde a iluminação era suave o suficiente para esconder o envelhecimento e os preços eram altos o suficiente para manter pessoas comuns fora. Aubrey sentou-se em uma pequena mesa de canto, dedos traçando a borda de um copo de água enquanto ela esperava. O suave murmúrio de conversas e tilintar de talheres poderia ter acalmado-a em outra noite. Mas esta noite seu estômago se contorceu de pavor. Quando Damian finalmente chegou, ele não a cumprimentou com um beijo. Ele não tocou sua mão. Ele nem mesmo perguntou como ela estava. Ele simplesmente deslizou para o assento à sua frente e abriu o menu como se este fosse um jantar de negócios de rotina.
Aubrey forçou-se a falar. Damien, nós não terminamos de conversar ontem à noite. Eu preciso que você me diga o que você está realmente sentindo. Ele abaixou o menu uma fração. O que eu estou sentindo, ele disse, é decepção. As palavras cortaram através dela. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos na mesa, voz fria, mas controlada. Você sabia o quão importante este ano é para mim, para a empresa, para a IP, e você ainda deixou isso acontecer. Aubrey piscou, atordoada. Deixar Damien, eu não fiz isso sozinha, e não é algo para me culpar. É nosso filho. Fim da citação. O garçom se aproximou, mas Damien o dispensou com um aceno brusco. Seus olhos permaneceram fixos nela. Aubrey, ele disse, um bebê agora estragaria tudo. Investidores não confiam na instabilidade. Eles querem um CEO com uma imagem perfeita, disciplinado, focado, desimpedido. Sua mandíbula apertou. Uma esposa grávida envia a mensagem errada. Sua voz tremeu. Que mensagem? Que você é humano? Que eu estou distraído? Ele estalou. Que eu não consigo controlar minha própria vida. Que meu julgamento está comprometido. Obrigado por assistir. Aubrey sentiu lágrimas empurrando nas bordas de seus olhos, mas ela recusou deixá-las cair. Este não é um problema de RP, Damien. É uma criança. Uma vida. Ele exalou alto. Irritado, ela não estava entendendo. Então ele alcançou dentro de sua jaqueta de terno e puxou um pequeno envelope do mesmo tipo seus advogados usavam. O tipo que sempre a deixava nervosa. Ele deslizou-o pela mesa. O que é isso? Ela sussurrou. Uma clínica, discreta, rápida. Eu agendei para sexta-feira de manhã. Você irá. Nós vamos lidar com isso em silêncio e nós vamos seguir em frente. Aubrey olhou para ele, descrença rastejando por sua espinha. Você agendou isso sem me perguntar? Estou te dizendo o que precisa ser feito, ele disse calmamente, como se ele estivesse guiando-a através de uma fusão de negócios. Sua respiração engasgou. Damien, esta não é sua decisão sozinha. Seus olhos endureceram. Se você ficar com este bebê, Aubrey, você o fica sozinha. Ela sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Ele não piscou. Ele não hesitou. Ele não se importou com a devastação tomando-a. Não estou perdendo tudo o que construí por causa do seu erro, ele continuou. Pense logicamente. Este bebê não se encaixa em nossas vidas. As palavras ecoaram dentro dela como uma porta pesada batendo. Um erro. Isso foi o que ele chamou o filho deles. As mãos de Aubrey tremeram debaixo da mesa. Eu pensei que você me amava. Ela sussurrou. Damien não suavizou. Eu amo ordem. Eu amo estabilidade. Eu amo sucesso. E agora você está ameaçando todos os três. Por um longo momento, eles sentaram lá em doloroso silêncio. A iluminação quente do restaurante, de repente, sentindo-se áspera, implacável. Então, lentamente, Damien empurrou sua cadeira para trás e levantou-se. Sexta-feira de manhã, ele disse. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Ele foi embora, nem mesmo olhando para trás. Aubrey sentou-se congelada, olhando para o envelope, sua respiração vindo em ondas rasas e trêmulas ao redor dela. O mundo continuou, casais rindo, copos tilintando, música flutuando suavemente pelo ar, completamente alheios que sua vida tinha acabado de ser partida em duas. Ela pressionou uma mão em sua barriga, o menor gesto protetor crescendo dentro dela, e sussurrou, eu sinto muito. Porque ela, de repente, percebeu algo aterrorizante. Ela poderia perder Damien, mas ela poderia perder seu bebê também. Na tarde seguinte, o céu pairava baixo e cinza sobre Midtown, como se a cidade mesma sentisse o que estava prestes a acontecer. Aubrey sentou-se em silêncio no banco de trás de um táxi, mãos dobradas firmemente sobre sua bolsa, olhando pela janela enquanto edifícios passavam embaçados. Ela mal dormiu na noite anterior.
Seu coração sentia-se machucado, inchado, aterrorizado, mas ela recusou cancelar o agendamento, não porque ela pretendia obedecer Damien, mas porque ela devia a si mesma clareza, e ela precisava ouvir a verdade de alguém que não estava tentando controlá-la. Quando o táxi parou na clínica da doutora Karen Wolf, Aubrey hesitou antes de sair. O prédio era pequeno e de aparência acolhedora, encaixado entre duas imponentes estruturas de vidro, como um frágil segredo a cidade tentava esconder. Ela entrou, o zumbido silencioso de música suave cumprimentando-a, o cheiro de lavanda flutuando suavemente pelo ar. Karen entrou momentos depois, uma pasta na mão, olhos suaves com preocupação. Aubrey, ela disse gentilmente, você parece exausta. Antes que Aubrey pudesse responder, a porta da clínica abriu-se com uma rajada afiada de ar frio. Damien. Ele preencheu a porta como uma tempestade, terno caro, expressão imaculada esculpida em pedra. Ele não a cumprimentou. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele simplesmente deu um passo à frente, como se ele fosse dono do quarto. Vamos resolver isso, ele disse. Os olhos de Karen piscaram entre eles, estreitando ligeiramente. Senhor Blackwood, ela disse. Sua esposa não mencionou você estaria se juntando. Estou aqui porque ela precisa de apoio. Ele respondeu suavemente. E orientação. O estômago de Aubrey apertou. Ela sabia o que ele queria dizer. Controle, pressão, manipulação. Karen gesticulou para Aubrey sentar na mesa de exame. Mas Damien respondeu a todas as perguntas direcionadas a Aubrey sobre sintomas, timing, até mesmo prontidão emocional. Senhor Blackwood, Karen interrompeu, voz calma, mas firme. Eu preciso falar com Aubrey sozinha. Se você tiver Damien enrijeceu. Isso é desnecessário, é protocolo, Karen disse uniformemente. Após um tenso silêncio, ele saiu, mas não sem um olhar de aviso direcionado a Aubrey. Quando a porta fechou, Karen se aproximou. Aubrey, ela disse suavemente, você está aqui porque você quer este procedimento ou porque você tem medo das consequências se você não o fizer? Aquela única pergunta rachou algo dentro dela. As lágrimas que ela tinha segurado por dias transbordaram instantaneamente. Eu não quero perder meu bebê, ela sussurrou. Mas ele disse e ele me deixaria. Ele disse, eu estaria por minha conta. Ele disse, tudo foi minha culpa. Karen colocou uma mão reconfortante em seu braço. Nada sobre isso é sua culpa, e ninguém tem o direito de forçar você a uma decisão que você não quer tomar. Aubrey quebrou. Um soluço silencioso escapou dela, ombros tremendo. Karen entregou-lhe um lenço. Ouça-me cuidadosamente. Se você escolher continuar esta gravidez, você não estará sozinha. Eu posso ajudar você, mas você precisa entender. Ele não pode saber seus planos até você estar segura. Aubrey engoliu em seco. Segura? Karen assentiu. Homens que usam controle como arma não perdem graciosamente. Naquele momento, a porta da sala de exame chacoalhou Damien, impaciente e batendo forte. Karen baixou a voz. O que quer que você escolha, eu estarei com você, mas você deve decidir por si mesma, não por ele. Aubrey inalou tremulamente, finalmente encontrando uma lasca de força dentro do medo. Karen, ela sussurrou, eu quero ficar com meu bebê. Karen apertou sua mão. Então é isso que nós vamos fazer. A porta abriu-se novamente. Damien entrou com calma forçada, olhos afiados como vidro. Bem, ele exigiu. Ela está pronta? Aubrey levantou a cabeça, lágrimas secando em suas bochechas. Mas antes que ela pudesse falar, Karen se colocou na frente dela, bloqueando Damien. Sr. Blackwood, ela disse, nós precisamos conversar lá fora. Obrigado por assistir. Damien seguiu Karen para o corredor com passos rígidos e controlados. O tipo um homem dava quando ele sentia sua autoridade escorregando. A porta fechou-se atrás deles,
deixando Aubrey sozinha na sala de exame. Seu coração batendo tão alto, ela mal conseguia ouvir. No corredor, Karen cruzou os braços. Senhor Blackwood, eu preciso deixar algo claro. A decisão é de Aubrey, não sua. Os olhos de Damon endureceram. Ela é emocional. Você precisa guiá-la, não ceder ao seu pânico. Karen não vacilou. O que eu vejo não é pânico, é medo. Medo de perder seu casamento, medo da sua reação, medo do que você fará se ela escolher diferente do que você quer. Ele zombou. Não dramatize isso. Ela me disse que você ameaçou deixá-la. Karen disse calmamente que você a faria criar o bebê sozinha. A mandíbula de Damon cerrou. Eu disse a ela a verdade. Ela sabe o que está em jogo. Não estou sacrificando minha carreira porque ela foi descuidada. Karen respirou fundo. Uma gravidez não é descuido. E coagir alguém a um procedimento médico é abuso. A palavra atingiu-o como um tapa. Ele se aproximou, voz baixa e perigosa. Escolha suas próximas palavras com cuidado, doutora. Eu não tolero ser acusado de coisas que eu não fiz. Mas você fez, ela disse calmamente. Você agendou um encontro sem o consentimento dela. Você disse a ela o que ela tem que fazer e você está tentando usar seu poder para encurralá-la. As narinas de Damon se alargaram. Essa discussão acabou. Eu, canário. Ele virou-se em direção à sala de exame, mas Karen moveu-se na frente dele. Não, ela disse, bloqueando seu caminho. Até Aubrey se sentir segura, você não vai voltar lá. Sua voz ficou gelada. Eu poderia destruir você. Então você terá que começar agora. Ela respondeu uniformemente, porque eu não vou deixar você manipulá-la dentro da minha clínica. Por um longo e tenso momento, os dois ficaram em um impasse silencioso. O poderoso CEO, acostumado à obediência, e a doutora, que recusava temê-lo. Finalmente Damon recuou, forçando um sorriso forçado. Bem, faça o herói, mas ela e eu vamos terminar esta conversa em casa. Karen não respondeu. Ela simplesmente abriu a porta e voltou para Aubrey, deixando-o no corredor como uma tempestade esperando para eclodir. Lá dentro, Aubrey olhou para cima imediatamente. Ele está com raiva? Karen sentou-se ao lado dela. Aubrey, você não está segura com ele se você não seguir suas exigências. Você precisa pensar sobre onde você pode ir, em quem você pode confiar. Aubrey engoliu. A resposta foi de partir o coração. Ninguém. Karen colocou uma mão sobre a dela. Então você vai confiar em mim. Eu vou ajudar você, mas você precisa estar pronta. Se você quer ficar com seu bebê, você não pode ficar sob o teto dele. Nem mais uma noite. O peso dessas palavras esmagou Aubrey. Deixar Damien significava perder tudo familiar. Sua casa, sua estabilidade, a vida ela pensava que estava construindo. Mas ficar significava perder sua criança. E essa não era escolha alguma. A porta da sala de exame de repente abriu-se. Damien entrou, expressão assustadoramente calma. Nós estamos saindo, ele disse, como se a questão estivesse resolvida. Aubrey não se moveu. Ele olhou para ela, um olhar calculado, frio e final. Aubrey, levante-se. Suas mãos tremeram, mas ela levantou o queixo. Não. Seus olhos escureceram, a temperatura no quarto caindo instantaneamente. O que ela te disse? Ele exigiu. A voz de Aubrey tremeu, mas ela manteve sua posição. A verdade. Damon se aproximou, abaixando sua voz. Você pensa ela vai proteger você de mim? Você pensa você pode fazer isso sem consequências? A respiração de Aubrey engasgou. Karen moveu-se entre eles novamente. Senhor Blackwood, você precisa sair agora. Ele olhou para ambas as mulheres, a máscara escorregando pela primeira vez, revelando a fúria sob o exterior polido. Então ele disse, voz mal acima de um sussurro, Aubrey, se você se afastar de mim, eu vou garantir que você se arrependa. E para o sol já tinha mergulhado atrás do horizonte no momento Aubrey alcançou sua cobertura.
As luzes da cidade piscaram para a vida, brilhando como 1000 testemunhas indiferentes. Ela entrou em silêncio, meio esperando Damian estar esperando, pronto para discutir, pronto para comandar, pronto para quebrá-la novamente. Mas o apartamento estava silencioso, muito silencioso. Sua ausência não trouxe alívio. Isso trouxe um pavor mais profundo, mais frio, porque se Damian não estava em casa, significava ele estava planejando, calculando, preparando qualquer punição ele acreditava ela merecia. Suas mãos tremeram enquanto ela caminhava pela sala de estar, passando pelas janelas do chão ao teto onde Manhattan cintilava abaixo. Isso tinha uma vez sentido mágico, um futuro ela não podia acreditar que estava vivendo. Agora isso sentia como uma gaiola feita de vidro e dinheiro, uma rachadura de quebrar ao redor dela. Ela foi para o quarto e abriu o armário, puxando uma pequena mala. Apenas tocá-la fez seu coração disparar. Partir sentiu como trair a vida ela pensava que queria. O casamento ela tentou tão arduamente manter vivo. Mas ficar significava perder tudo. Ela estava começando a amar mais do que Damian, seu bebê. Ela abriu a gaveta onde ela guardava as fotos do ultrassom. O minúsculo contorno em forma de feijão olhou de volta para ela, impossivelmente frágil. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. "Eu sinto muito", ela sussurrou, "mas eu não vou deixar ele tirar você de mim. Ele é como economizando tempo." Ela arrumou rapidamente 2 trocas de roupa essenciais, seu passaporte. Ela pegou seu laptop e o envelope com suas economias. Mas quando ela alcançou seu telefone, ela congelou. Damian rastreava tudo. GPS, banco, backups em nuvem. Ele tinha insistido em transparência compartilhada, mas agora ela entendeu era controle. Ela pousou o telefone, coração batendo. Sem ele, ela seria mais difícil de rastrear. Ele não podia seguir suas chamadas, sua localização, suas pesquisas, mas também significava ela estaria deixando para trás o último laço à sua antiga vida. Ela fechou a mala, então olhou ao redor da cobertura, seus pisos de mármore, os móveis modernos, o luxo frio que a tinha uma vez impressionado. Na bancada sentava o bracelete Cartier, ele tinha dado a ela meses antes. Ela deslizou-o de seu pulso e colocou-o ao lado da fruteira. "Não mais fingir", ela sussurrou. Enquanto ela alcançava a porta, algo a parou. Passos, o elevador pelo corredor. Um ritmo familiar. Damian. Pânico subiu através dela. Ela correu de volta para a cozinha, apagou as luzes e escondeu-se atrás da ilha enquanto o elevador dingou. A fechadura clicou. A porta ela abriu. "Aubrey." Sua voz ecoou calma. Muito calma. Não terminamos de conversar. Seus sapatos batiam lentamente no chão de madeira. Ele não estava chamando amorosamente. Ele estava caçando. Ela prendeu a respiração, agachando mais baixo, segurando a alça da mala tão firmemente, seus dedos ficaram dormentes. "Aubrey", ele disse novamente, voz mais fria agora. "Não torne isso pior do que já é." Ele passou pela cozinha, indo em direção ao quarto. Ela podia ouvir gavetas abrindo, portas balançando. Esta era a chance dela. Com pernas tremendo, ela escorregou de seu esconderijo, arrastou-se até a porta da frente e abriu-a apenas 1 centímetro, então outro. O corredor estava vazio. Seu coração batia forte enquanto ela saía, puxando a porta fechada atrás dela sem um som. Ela não correu até alcançar o elevador. Quando a porta deslizou fechada, ela viu seu reflexo pálido, aterrorizado, mas determinado. Enquanto o elevador descia, sua respiração vinha em arfadas afiadas. Ela estava deixando sua vida, deixando seu casamento, deixando tudo ela pensava que sabia. Mas ela não estava saindo sozinha, porque dentro dela, um batimento cardíaco estava contando com ela para escapar. Quando ela alcançou a rua, ela levantou sua mão para um táxi, apenas para seu telefone no bolso vibrar. Uma mensagem de Damian. Apenas 2 palavras. "Vire-se." Aubrey não olhou para trás quando o táxi se afastou do meio-fio.
Ela manteve seus olhos fixos no brilho embaçado das luzes de tráfego riscando a janela, lutando contra a vontade de desmaiar. Cada músculo em seu corpo tremeu. Cada instinto gritou perigo. Mas ela ficou quieta, focada em respirar, em se manter unida tempo suficiente para chegar em algum lugar seguro. Onde também? O motorista de táxi perguntou gentilmente. Aubrey hesitou. Ela não podia ir ao seu escritório. Damon a encontraria. Ela não podia ir à casa de um amigo. Ela não tinha nenhum próximo o suficiente para confiar com algo tão perigoso. Ela abriu sua bolsa e puxou o cartão. Karen tinha escorregado a ela antes. Um número manuscrito, um endereço de clínica diferente, uma promessa sussurrada. Ligue se você decidir escolher a si mesma. Estação Penn, ela finalmente disse. Por favor. O motorista assentiu. Enquanto o táxi se fundia no tráfego, seu telefone acendeu novamente com o nome de Damon. Seu estômago se contorceu. Ela desligou o telefone completamente e deixou-o cair em sua bolsa. Ela não podia se dar ao luxo de nem mesmo um rastro. O momento o trem saiu de Manhattan e o horizonte desvaneceu na escuridão. Aubrey exalou pela primeira vez em horas. Sentia como luto e alívio emaranhados juntos. Ela agarrou sua mala e encostou a testa na janela fria. Ela não estava fugindo de seu casamento. Ela estava correndo em direção ao seu bebê. 2 dias depois de trocar de trem 2 vezes e pagar em dinheiro por um terceiro, ela chegou em Portland, Oregon, um lugar ela nunca tinha estado, escolhido unicamente porque era longe, anônimo e quieto o suficiente para sua mente parar de gritar. Karen tinha arranjado um quarto temporário para ela em um abrigo para mulheres, escondido de qualquer diretório pesquisável. A equipe ofereceu-lhe sopa quente, lençóis limpos e um lugar para respirar. Quando eles perguntaram seu nome, ela quase disse Aubrey Blackwood, mas a palavra engasgou. Ela engoliu Aubrey Hall. Seu nome de solteira sentia como voltar para si mesma. Pelas manhãs, ela caminhava até a clínica comunitária próxima onde Karen tinha coordenado um agendamento pré-natal seguro. A enfermeira lá chamou-a de querida e trouxe-lhe chá quente. Pela primeira vez desde o ultrassom, alguém falou com ela como se sua gravidez fosse algo precioso, não um escândalo. À noite, ela sentou-se no pequeno pátio do abrigo embrulhada em um cobertor emprestado, olhando para a lua. Ela repousou suas mãos em sua barriga e sussurrou. Eu não sei como fazer isso, mas eu vou tentar. Eu prometo que vou tentar. O bebê chutou fracamente uma noite, apenas um flutter, mal lá, mas foi o suficiente para fazê-la chorar. Então, uma tarde, enquanto ela saía da clínica com suas pastas médicas enfiadas dentro de seu casaco, ela parou fria. Do outro lado da rua, um sedã preto esperava parado na esquina. Seu pulso martelou violentamente. As janelas eram fumê. O carro não se moveu. E embora ela não pudesse ver dentro, uma horrível certeza rastejou por sua espinha. Damon tinha recursos, equipes, investigadores e conexões em cada grande cidade. Sua respiração prendeu. Era ele. Ele a tinha encontrado. Ela se escondeu atrás de um poste de luz, esperando, coração martelando em seus ouvidos. Um momento depois, o sedã afastou-se lentamente, desaparecendo no tráfego. Talvez não fosse ele. Talvez não fosse nada. Talvez fosse paranoia. Mas, no fundo, ela sabia melhor. Porque logo antes o carro virou a esquina, ela vislumbrou algo inconfundível através do para-brisa. Uma silhueta familiar, uma postura familiar, um jeito familiar de segurar um telefone. Seu sangue correu frio. Damon estava se aproximando. Os dias de Aubrey em Oregon passaram lentamente a princípio, cada um moldado pelo medo, exaustão e o pavor constante da sombra de Damien rastejando mais perto. Mas algo mais estava crescendo também força. Uma força quieta, tremulante ela não reconhecia ainda, mas estava lá,
formando-se com cada batimento cardíaco da pequena vida dentro dela. Pelo seu 7º mês, ela tinha se mudado do abrigo para um pequeno quarto alugado acima da casa de uma costureira aposentada. O papel de parede estava descascando, o aquecedor gemia à noite e o colchão cedia no meio. Mas pela primeira vez em anos, Aubrey sentiu um estranho tipo de paz. Ninguém exigia nada dela. Ninguém observava cada movimento dela. Ela caminhava para o mercado comunitário todas as manhãs, comprava frutas com dinheiro e passava as tardes tricotando um pequeno chapéu azul. Ela não tinha certeza se terminaria. Mas o medo nunca desapareceu inteiramente. Algumas noites, ela acordava ao distante ruído de um carro e seu coração parava, convencida Damen a tinha encontrado. Cada rosto desconhecido a fazia encolher. Cada telefone tocando na casa fazia seu estômago se contorcer. Karen a tinha avisado. Homens como ele não aceitam não. Não quando eles estão acostumados a possuir tudo. Obrigado por assistir. Ainda assim, Aubrey tentou construir uma rotina para acreditar que ela poderia esculpir um canto do mundo onde Damon não a possuía. Então, uma noite de forte tempestade, sua bolsa rompeu. Aconteceu de repente. Uma dor aguda, então outra, sua mão apoiando-se contra a parede do corredor enquanto o pânico subia através dela. Sua proprietária chamou uma ambulância imediatamente, sua voz calma e firme mesmo, enquanto um raio estalava lá fora. O hospital da pequena cidade cheirava a desinfetante de limão e calor de radiador antigo. Enfermeiras guiaram Aubrey para um quarto escuro, sussurrando palavras encorajadoras. Uma jovem enfermeira com sardas apertou sua mão. Você está segura aqui, ela disse. Apenas respire, querida. Mas segurança não era algo Aubrey confiava mais. Horas embaçaram em flashes de dor, sussurros de nomes, o martelar de seu pulso em seus ouvidos. E então, como o mundo pausou, um único choro de recém-nascido irrompeu pela tempestade. Seu filho, seu bebê. Eles o deitaram em seu peito. Pele quente, dedos minúsculos curvando-se instintivamente em direção a ela. Aubrey sentiu algo dentro dela rachar. Abrir um tipo de amor ela não sabia que era possível. Feroz e aterrorizado e infinito. Ela tocou sua bochecha. Liam, ela sussurrou. Meu Liam, ele se acalmou como se ele já conhecesse sua voz. Mas o momento não durou. Uma enfermeira perguntou gentilmente. O pai se juntará a nós? Aubrey congelou. Memórias correram na frieza nos olhos de Damon. As ameaças, o envelope na mesa de jantar. Ela balançou a cabeça, segurando Liam mais perto. Não somos apenas nós. Mais tarde, quando a papelada veio, ela olhou para a linha, perguntando pelo nome do pai. Ela pairou a caneta sobre o espaço Blackwood. Esse nome poderia comprar a ele privilégios, conexões, oportunidades, mas também poderia acorrentá-lo a um homem que o via como um inconveniente. Aubrey engoliu em seco e escreveu. Liam Hall, seu nome, sua identidade, sua proteção. Naquela noite, depois de alimentá-lo e embalá-lo até seu pequeno rosto relaxar em sono, ela fez um voto, silencioso mas inquebrável. Eu nunca vou deixar ele te machucar. Eu nunca vou deixar ele te encontrar. Não até eu estar forte o suficiente para revidar. Trovões rolaram lá fora. Chuva riscava a janela do hospital, como perguntas ela ainda não tinha respostas. Mas por agora ela tinha Liam, e isso era suficiente. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol tocava a borda de sua cama, uma enfermeira entrou segurando uma prancheta. Há alguém perguntando por você na recepção, ela disse suavemente. Ele não vai dar seu nome, mas ele insiste que é urgente. Aubrey sentiu seu coração parar porque algumas tempestades não terminam quando a chuva termina. Aubrey não se moveu quando a enfermeira disse a ela que alguém estava esperando. Seus dedos apertaram em torno do cobertor enrolado no pequeno corpo de Liam. Seu coração martelou tão alto, ela mal ouviu sua própria voz quando ela sussurrou. Como ele era? A enfermeira hesitou.
Alto, talvez início dos 30, casaco escuro. Ele disse que é um amigo. O sangue de Aubrey correu frio. Damien nunca se chamaria de amigo. Seu pulso tilintou enquanto ela o imaginava parado no saguão, impaciente, furioso, calculando como arrancar Liam de seus braços. Ela não estava pronta. Ela não podia lutar com ele ainda. Não aqui. Não enquanto seu corpo ainda estava tremendo do parto e seu filho tinha mal horas de vida. Ela forçou-se a respirar. Você pode dizer a ele que estou indisponível? Eu já fiz, a enfermeira disse. Ele disse que vai esperar. O estômago de Aubrey se contorceu. Ela puxou o suéter solto que pendia da cadeira, aninhou Liam contra seu peito e arrastou-se lentamente em direção à porta. Suas pernas sentiam-se instáveis. Cada passo uma batalha entre coragem e terror. Quando ela alcançou o fim do corredor e espiou ao redor da esquina em direção à área de espera, ela se preparou para o contorno afiado e frio de Damien Blackwood. Em vez disso, ela congelou. Não era Damien, era um homem ela não via há anos. Alguém de uma vida ela tinha quase esquecido. Ethan Miller. Ele levantou da cadeira de plástico quando ele o avistou. Choque piscando em seu rosto. Seu cabelo era mais longo, sua mandíbula mais afiada, mas a familiar gentileza em seus olhos não tinha mudado. Aubrey, sua voz falhou de descrença. Meu Deus, esse é seu bebê? Ela enrijeceu instintivamente, dando meio passo para trás. Ethan, o que você está fazendo aqui? Ele levantou as mãos ligeiramente, palmas para fora, não ameaçador, não intrometido, apenas presente. Eu recebi uma ligação da doutora Wolf. Ela disse que você poderia precisar de ajuda. Ela não me disse por quê, mas Aubrey, quando ela disse seu nome depois de todos esses anos, eu vim tão rápido quanto pude. Aubrey piscou confusa. Karen nunca tinha mencionado ligar para ninguém. Ela disse que você não tinha ninguém. Ethan acrescentou suavemente. E ninguém merece passar por isso sozinho. Pela primeira vez, Aubrey sentiu algo mudar dentro dela alívio. Fino como um fio. Hostia, real. Ainda há se o medo a segurava firmemente. Ethan, eu não posso envolver ninguém. Não é seguro. Seu olhar baixou para Liam. É o pai dele a razão você está fugindo? Sua garganta apertou. Por favor, não pergunte. Ele assentiu. Ok, nenhuma pressão, nenhum julgamento, apenas aceitação incondicional. Algo ela não tinha sentido em muito tempo. Ethan, ela sussurrou. Se ele nos encontrar, ele não vai, ele disse imediatamente. Não se eu puder ajudar. Ela quase riu, quebrada, grata. Você não sabe quem ele é. Eu não preciso, Ethan respondeu. Eu sei quem você é, e isso é o suficiente para mim. Aquelas palavras quase a fizeram cair de joelhos. Eles sentaram em um canto silencioso da sala de espera. Ela contou a ele apenas fragmentos, medo, fuga, o bebê, a necessidade de permanecer escondida. Ethan não insistiu por mais. Ele simplesmente a deixou falar até seus ombros relaxarem ligeiramente e sua respiração se estabilizar. Ethan trabalhava em tecnologia agora, ele explicou. Arquitetura de sistemas de cibersegurança. Exatamente o tipo de habilidades ela desesperadamente precisava se ela queria desaparecer de verdade. Quando ele percebeu isso, ele disse, Aubrey, se você quer uma nova vida, eu posso construir uma para você. Identidade limpa, contas seguras, um caminho para frente. Aubrey olhou para ele atordoada. Esperança pequena, tremendo, acendeu dentro dela. Mas assim que ela abriu a boca para responder, as portas da frente do hospital deslizaram abertas com um assobio agudo. Uma figura familiar entrou. Desta vez era Damien. Ele escaneou o quarto lentamente, metodicamente, caçando. Ethan viu seu rosto empalidecer e sussurrou. Aubrey, me diga que não é ele. Ela agarrou Liam ao seu peito, coração gaguejando. Ela respirou. E ele não pode nos ver. Coisas para assistir. A neve já tinha começado a cair sobre Portland no momento.
Aubrey conseguiu sair em segurança pela entrada dos fundos do hospital. Ethan liderou o caminho, carregando sua mala enquanto ela segurava Liam perto debaixo de seu casaco. O frio mordeu sua pele, mas o medo queimou mais quente. Atrás deles, em algum lugar naquele prédio, Damien estava rasgando os corredores, exigindo respostas, ameaçando a equipe, procurando pela mulher que ousou desafiá-lo. Eles alcançaram o carro de Ethan, um Subaru azul mais velho com arranhões no para-choque, humilde, desgastado, e de repente a coisa mais segura Aubrey tinha visto em meses. Ethan abriu a porta para ela. Entre. Mantenha sua cabeça baixa. Ela não precisou de convencimento. Enquanto eles se afastavam, Aubrey olhou para trás para o hospital uma última vez. Através das janelas, ela pensou que viu movimentos sombras cruzando o saguão. Uma figura saindo sob o beiral. Damien. Sua respiração tremeu. Ethan notou e falou suavemente. Ele não vai pegar você esta noite, eu prometo. Os anos após o nascimento de Liam embaçaram em uma longa e exaustiva subida. Ethan ajudou-a a garantir uma nova identidade. Nada ilegal, apenas cuidadosas camadas de privacidade, contas protegidas e pegadas digitais lavadas limpas. Ele trabalhou silenciosamente para encontrar-lhe trabalhos estranhos em contabilidade e entrada de dados. Tudo remoto, tudo pago em pequenos depósitos através de múltiplas contas, para que nada rastreasse de volta facilmente. Aubrey trabalhava à noite enquanto Liam dormia em um berço de loja de segunda mão que rangia se ele rolava muito para um lado. Seus dias eram uma névoa de mamadeiras, crises de choro, aprendendo a enrolar, e momentos de amor puro e avassalador. Ela não sabia como segurar tudo de uma vez. Ela chorava às vezes quando o aquecedor morria em uma noite de inverno, quando ela não podia pagar uma visita ao médico, quando o rosto de um estranho parecia muito com o de Damien, e pânico arranhava seu peito. Mas Ethan aparecia às vezes com comida para a viagem, às vezes com código para tornar suas contas ainda mais seguras, às vezes simplesmente com uma presença estável e aterradora. Você é forte, ele diria a ela. Ela nunca acreditou nisso então, mas a vida a forçou a se tornar isso. No momento Liam completou 3 anos, Aubrey tinha construído uma reputação como uma analista financeira remota confiável. Quieta, precisa, invisível o suficiente para se sentir segura. Ethan, agora trabalhando como engenheiro líder em uma firma de tecnologia da Bay Area, visitava Portland regularmente. Com cada visita, ele trazia mais do que ajuda. Ele trouxe um senso de futuro. Uma noite chuvosa, ele apareceu com um MacBook Pro antigo debaixo do braço. Eu acho que é hora de começarmos algo, ele disse. Aubrey piscou. Começar o quê? Uma empresa, Ethan disse simplesmente. Uma plataforma que ensina pessoas normais como o dinheiro realmente funciona. Transparente, honesto. Tudo o que os caras de Wall Street não são. Ela hesitou. Ethan, eu mal consigo manter minha cabeça acima da água. Eu tenho Liam. Eu não posso arriscar. Você não arriscará nada, ele disse suavemente. Nós vamos construir lentamente, silenciosamente, legalmente, com segurança. Eu vou lidar com a tecnologia. Você lida com os números e criaremos algo Damian nunca poderá tocar. O pensamento a abalou. Não vingança, não poder, liberdade. Eles trabalharam de cafeterias, de sua pequena mesa de cozinha, de bibliotecas públicas com luzes fluorescentes piscantes. Liam brincava com giz de cera aos seus pés, enquanto eles rascunhavam fluxogramas de usuário e módulos financeiros. Todo mês, o projeto crescia uma linha de código, uma planilha, uma pequena vitória por vez. 3 anos depois, tinha um nome, Bluestone Finance, e pessoas começaram a notar um podcast de finanças, um pequeno blog, um artigo de negócios local chamando-a de o cérebro invisível por trás da plataforma. Aubrey Hall, alguém Damien tentou apagar,
estava construindo algo real. Então, uma manhã, enquanto ela revisava novas análises de usuário, seu e-mail pingou. Linha de assunto. Consulta Blackwood Capital. Urgente. Seus pulmões apertaram. Ethan inclinou-se sobre seu ombro. Aubrey, o que é? Ela abriu a mensagem lentamente, pavor subindo como uma maré, porque dentro estava um nome. Ela pensou que tinha escapado para sempre. Damon Blackwood. A torre Blackwood Capital pairava sobre Manhattan como um monumento à ambição, aço, vidro e um legado. Damon Blackwood acreditava nada poderia tocar. Mas impérios raramente desmoronam com explosões. Mais frequentemente, eles apodrecem silenciosamente por dentro. E Damien estava muito consumido pelo controle para notar as rachaduras se espalhando sob seus pés. As luzes da sala de reuniões brilhavam contra a mesa polida, enquanto Damon folheava relatórios trimestrais com irritação apertando cada músculo em sua mandíbula. Os números não eram ruins, não ainda, mas estavam mudando. Investidores estavam parando, reguladores estavam investigando, e mais perigosamente, alguém tinha começado a circular perguntas sobre a legitimidade dos produtos financeiros mais lucrativos da Blackwood Capital. Ele bateu a pasta fechada. Quem vazou isso? Ele exigiu. Ao redor da mesa, os executivos trocaram olhares nervosos. Fiona Crest, sempre composta em seu creme terno sob medida, deu um passo à frente. Há burburinho online, ela disse. Uma nova plataforma, Bluestone Finance, está denunciando estruturas de empréstimos predatórios. Alguns de seus exemplos parecem familiares. A expressão de Damon endureceu. Familiar como? Fiona hesitou. Familiar como em horas. Um frio pico de raiva o cortou. Quem a comanda? Seu silêncio se estendeu demais. Fiona, Damon pressionou, voz escurecendo. Eu fiz uma pergunta a você. Ela engoliu. Nós ainda estamos verificando, mas os números estão crescendo rápido. Sua plataforma de usuário está ganhando tração. E ela olhou nervosamente para a grande tela na parede mostrando análises de mídias sociais. Alguém no conselho sinalizou o nome Aubrey Hall. Sentiu como um soco no estômago. Damien endireitou-se lentamente, cada osso de repente frio. O que você disse? Aubrey Hall, Fiona repetiu, voz mal acima de um sussurro. A assinatura dela está em alguns dos módulos educacionais. Ela deve estar consultando, possivelmente liderando a estrutura financeira. Por um momento, Damon não conseguia processar isso. Aubrey, sua Aubrey, a esposa quieta, obediente que não entendia o mundo de tubarões e estratégia, construindo algo capaz de miná-lo. Era impossível, exceto que não era. Ele sentiu calor subir ao seu rosto, raiva curvando-se através dele como fogo rastejando sob uma porta trancada. Encontre tudo, ele disse. Onde ela está, com quem ela trabalha, quem a financia. Eu quero cada detalhe. Fiona la sentiu, mas seus olhos piscaram com algo ilegível. Talvez culpa, talvez medo, talvez algo mais inteiramente. Damien virou-se olhando para a enorme janela com vista para a cidade que ele acreditava que possuía. Ele tinha construído este império tijolo por tijolo, através de carisma, cálculo e crueldade. Ele tinha sacrificado ser gentil, ser honesto, ser humano, tudo a serviço do sucesso. Mas havia uma coisa ele pensou que nunca precisaria se preocupar. Aubrey, ela era suposto desaparecer. Apenas mais um capítulo fechado. Ele tinha convencido a si mesmo que ela desmoronaria sem ele, que ela era muito frágil para sobreviver ao mundo sozinha, que ela nunca revidaria. No entanto, aqui ela estava criando ondas grandes o suficiente para abalar sua torre. Ele agarrou o corrimão, nós dos dedos embranquecendo. O que mais? Ele murmurou. Fiona exalou suavemente. Os investidores têm preocupações sobre sua reputação pessoal. Minha reputação é impecável por agora, ela enfatizou. Mas os sussurros sobre seu casamento, o desaparecimento de sua esposa, eles estão ressurgindo.
Damien virou seu olhar para ela. Lide com isso. Estou tentando, ela disse através de lábios apertados. Mas segredos não ficam enterrados para sempre. A palavra atingiu um nervo tão profundo, ele quase vacilou. Segredos enterrados para sempre. Ele virou-se de volta para o horizonte, pulso batendo violentamente. Ela não vai estragar isso para mim. Fiona o observou em silêncio, ilegível. E se ela tentar? Ela perguntou suavemente. A voz de Damien baixou para uma calma arrepiante. Ela vai se arrepender. De repente, um dos analistas correu para a sala, pálido como papel. Senhor, há algo novo. Bluestone Finance acabou de lançar um vídeo. A mulher apresentando é ela. O batimento cardíaco de Damien parou. Aubrey, ele exigiu. O analista assentiu. E senhor, ele engoliu, há uma criança com ela. Damien congelou. Uma criança? Um calafrio desceu por sua espinha. Mostre-me, ele ordenou, porque em algum lugar dentro dele, uma suspeita aterrorizante tinha começado a se formar. O Beverly Hills Grand Summit cintilava sob holofotes dourados, seus pisos de mármore refletindo o brilho da riqueza e ambição. Este era onde titãs das finanças se reuniam a cada ano, onde negócios no valor de bilhões nasciam e reputações eram destruídas em um único momento descuidado. Damon Blackwood tinha comparecido todos os anos desde o surgimento da Blackwood Capital, sempre como a estrela, sempre como o homem que todos queriam ter FaceTime com. Mas este ano algo sentiu diferente. Ele sentiu isso no momento, ele pisou através das portas giratórias. Conversas silenciaram mais rápido. Aperto de mãos demoraram estranhamente. Olhos dispararam em direção a ele, então para longe. Rumores, ele pensou. Investidores estavam assustados. Talvez pelos reguladores, talvez pela Bluestone Finance, talvez por um rumor ele ainda não tinha ouvido. Ele apertou sua gravata e caminhou mais fundo no saguão, projetando dominância. O quarto se curvaria a ele, sempre tinha. Através do saguão, o riso de uma criança quebrou a tensão. Um pequeno som brilhante cortando através do zumbido frio da ambição adulta. Damien olhou para a fonte quase distraidamente, e então ele congelou. Um garotinho, talvez 6 ou 7, estava sentado em um banco de veludo polido, balançando as pernas enquanto ele tocava em um iPad. Ele tinha um tufo de cabelo escuro, uma ruga familiar em sua testa, e uma expressão Damien tinha visto antes refletida de volta a ele quando ele era uma criança. Algo inquietante torceu dentro dele. Que estranha coincidência. Mas antes que ele pudesse processar o pensamento, uma mulher entrou em vista. Aubrey, ela se abaixou para ajustar o cachecol do menino. Seus movimentos ternos, naturais, protetores. Seu cabelo era mais longo agora, mais suave. Sua postura mais forte do que ele lembrava. Ela não parecia em nada com a mulher assustada que ele uma vez controlou. Ela irradiava algo ele nunca tinha permitido a ela possuir. Confiança. A respiração de Damien prendeu em sua garganta. Tinha sido anos desde ele a viu pela última vez. No entanto, o choque o atingiu como um golpe físico. Ela não estava se escondendo em algum apartamento quebrado. Ela não estava arruinada ou desesperada. Ela estava aqui entre CEOs, investidores, jornalistas, movendo-se com um propósito silencioso. Seu mundo inclinou. Fiona o abordou por trás, expressão ilegível apertada em seu rosto. Damien, o que é? Ele não respondeu. Não podia. Porque naquele momento, o menino olhou para cima. Seus olhos se encontraram os de Damien e os da criança. Mesmas íris escuras, mesmo olhar afiado, mesma forma inconfundível. Não, impossível. Seu pulso trovejou em seus ouvidos. Quem é aquele? Ele sussurrou, mal conseguindo falar. Fiona seguiu sua linha de visão. Ela enrijeceu. Espere, é aquele? Mas Damien já estava se movendo. Seus passos aceleraram enquanto Aubrey levantava a mão do menino
e começou a guiá-lo em direção às escadas rolantes. Seus olhos levantaram brevemente e colidiram com os dele. O sangue escorreu de seu rosto. Seu aperto apertou em torno da criança. Damon fechou a distância. Aubrey. Ela estremeceu como se atingida. Ele se colocou na frente dela, bloqueando o caminho deles. Sua voz tremeu, não com medo, mas com descrença. Esse é seu filho? A garganta de Aubrey trabalhou, sua respiração afiada. Por favor, mova-se. Enesma. Damien olhou para o menino, incapaz de desviar o olhar. Uma realidade aterrorizante e eletrizante passou por ele. Sua voz falhou. Aubrey, de quem é o filho? Sua mandíbula cerrou. Ele é meu e o pai dele. Damon pressionou, desespero rastejando. Os olhos de Aubrey queimavam, não com medo agora, mas com a fúria de uma mulher que tinha reconstruído a si mesma das cinzas. Ela se aproximou, sua voz baixa. Ele não é de sua preocupação. Damon sentiu o chão inclinar. Aubrey, me responda. Fim da citação. Ela pegou a mão de Liam, protegendo-o atrás dela. Não. Aquela única palavra o cortou mais profundamente do que qualquer processo, qualquer escândalo, qualquer golpe financeiro ele já tinha enfrentado. Antes que ele pudesse falar novamente, Ethan apareceu no topo da escada rolante, chamando suavemente. Aubrey, tudo bem? O sangue de Damon gelou. Ethan, com ela, com o menino. E naquele momento, Damon entendeu algo horripilante. Aubrey não tinha apenas escapado dele. Ela tinha construído uma nova vida sem ele. O ar no Beverly Hills Grand Summit sentiu-se de repente muito denso, muito quente, muito alto. Aubrey podia ouvir seu próprio batimento cardíaco martelando em seus ouvidos, enquanto Damon Blackwood estava lá a centímetros de distância, olhando para Liam, como se o chão sob ele tivesse rachado. Por anos, ela tinha imaginado este momento, o momento seus mundos colidiram novamente, mas ela tinha esperado que nunca aconteceria. Não assim. Não com Liam olhando para cima, inocente e curioso, alheio à tempestade se formando ao redor dele. Ele é seu? Damon exigiu, sua voz rouca, despida de seu usual charme de prática. Aubrey posicionou Liam atrás dela, sua mão protetora contra suas pequenas costas. Eu disse, mova-se, Damien. Ele se aproximou, olhos piscando entre ela e o menino. Array, olhe para ele. Ele parece exatamente. Isso não te diz respeito, ela estalou. Pessoas estavam começando a notar. 2 investidores diminuíram seus passos. Uma jornalista levantou a cabeça. Fiona Crest observou do outro lado do saguão, tensão se acumulando em sua postura, seus olhos estreitando com interesse predatório. Damien baixou a voz, mas a intensidade apenas se aguçou. Me diga a verdade. Esse é meu filho? E seu estômago se contorceu. Ela não tinha medo dele do jeito que costumava, mas ela estava aterrorizada com o dano que ele ainda poderia fazer. Para Liam, para a vida que ela tinha lutado para construir, para a frágil liberdade que ela tinha esculpido do nada. Antes que ela pudesse responder, Ethan desceu a escada rolante, instantaneamente lendo a atenção. Aubrey, ele chamou, dando um passo à frente com calma urgência. Tudo bem? Damon virou-se para ele como uma lâmina. Quem é você? Ethan não vacilou. O parceiro dela? As palavras atingiram Damon como um tapa. Parceiro, ele repetiu, olhos estreitando. Em que sentido? Em todo sentido que importa, Ethan respondeu, dando um passo protetoramente ao lado de Aubrey. Por um breve segundo, algo piscou nos olhos de Damon. Raiva, ciúme, algo mais escuro antes que ele se virasse para Liam. O menino espiou ao redor do quadril de Aubrey, curioso mas cauteloso. Qual é seu nome, homenzinho? Damon perguntou, voz suavizando apenas o suficiente para soar humano novamente. Aubrey enrijeceu. Não fale com ele. Eu tenho o direito de saber, Damien disse. Se ele é meu, ele não é seu.
Ela cortou bruscamente. Liam puxou sua manga. Mãe, quem é aquele? Seu coração cambaleou. Mãe. Seu nome dos lábios de Liam era um escudo, ela não estava pronta para abaixar. Damien inalou bruscamente a palavra e algo dentro dele rachou. Aubrey, você desapareceu por anos. Você mentiu. Você se escondeu de mim. Eu protegi meu filho, ela respondeu. Ele se aproximou, voz baixa. Então ele é meu. A garganta de Aubrey se fechou. Ela não respondeu. Seu silêncio disse o suficiente. Os olhos de Damien arregalaram. O chão pareceu se mover sob ele. O peso da realização desabando com força aterrorizante. Um filho, ele sussurrou. Você me escondeu, meu filho. A voz de Aubrey tremeu, mas ela permaneceu alta. Você perdeu qualquer direito a ele na noite e você ameaçou me destruir se eu mantivesse minha gravidez. Pessoas estavam observando abertamente agora. Telefones levantados discretamente. Sussurros se espalharam como um incêndio. A máscara de Damien fraturou completamente. Eu não quis, você fez, ela disse. Você quis dizer cada palavra. Liam se apertou mais perto de sua perna, sentindo perigo, mesmo se ele não entendesse. Ethan colocou uma mão em seu ombro, a acalmando. Damien notou. Não a toque, ele estalou. Você não dá ordens aqui. Ethan respondeu calmamente. Segurança se aproximou do canto do saguão, alertada pela tensão crescente. A voz de Damien ficou mais fria. Aubrey, você não pode escondê-lo mais. Se ele é meu, vou levar isso ao tribunal. Gelo deslizou por suas veias. Isso era o que ela temia. O pesadelo ela tinha estado fugindo. Não faça isso, ela sussurrou. Você roubou meu filho, ele sibilou. E agora o mundo saberá. De repente, uma voz profunda atrás deles disse, eu acho que o mundo merece saber algo mais também, Damien. Todos os três viraram, parados lá, observando com uma expressão esculpida em pedra. Era Richard Blackwood? O saguão do Grand Summit caiu em um silêncio estranho, enquanto Richard Blackwood dava um passo à frente. Seu cabelo prateado, terno azul marinho afiado e postura severa carregavam o peso de um homem que tinha passado uma vida comandando salas de reuniões. Mas seus olhos, aqueles olhos azuis frios e avaliadores, estavam fixos unicamente em seu filho. Damien enrijeceu. Pai, este não é o lugar. Richard o ignorou. Seu olhar mudou para Aubrey, então para Liam, cujos pequenos dedos agarravam a barra de seu vestido. Algo suavizou brevemente na expressão do homem mais velho, mas desapareceu rapidamente, substituído por uma resolução feroz e silenciosa. Aubrey, Richard disse com um aceno brusco. Já faz muito tempo, ela engoliu. Sim, senhor. Obrigado por assistir. Damien pisou entre eles, sua voz tensa. Pai, fique fora disso. Este é um assunto particular. O tom de Richard caiu baixo e cortante. Parou de ser privado no momento você levantou sua voz em um saguão cheio de investidores. Fiona, assistindo do outro lado da sala, ficou rígida. Câmeras estavam sutilmente levantando. Telefones gravando. A narrativa estava escorregando das mãos de Damien. Ethan se aproximou de Aubrey, sutilmente posicionando-se entre ela e o crescente círculo de curiosos. Liam se apertou contra sua perna, de olhos arregalados e confuso. Richard virou-se para ela novamente. Você está bem? Ela hesitou, dividida entre a verdade e o instinto de permanecer invisível. Tô bem, ela sussurrou. Não, Richard disse. Você não está. E você não tem estado por muito tempo. O temperamento de Damien estalou. Pai, você não sabe nada sobre o que aconteceu entre nós. Richard lentamente levantou uma sobrancelha. Eu sei o suficiente. Um pesado silêncio se instalou. A mandíbula de Damien apertou. Ela escondeu meu filho de mim, Esper. Aubrey sentiu sua respiração prender. Mesmo agora, ele distorceu a história, pintando-se como a vítima. Richard olhou para ela gentilmente. Isso é verdade? Aubrey levantou o queixo. Sua voz tremeu, mas não quebrou.
Eu não escondi Liam de um pai amoroso. Eu o escondi de um homem que tentou me forçar a um aborto. Um homem que me ameaçou, me controlou e me fez temer pela segurança do meu filho. Um murmúrio ondulou através da multidão próxima. O rosto de Damen corou um vermelho perigoso. Você está mentindo, e piso. Aubrey deu um passo à frente, sua raiva fervendo logo abaixo da superfície. Você não disse que me arruinaria se eu não lidasse com a situação? Você não agendou um encontro sem me perguntar? Você não me disse que eu estaria por minha conta se eu ficasse com o bebê? Seu silêncio disse tudo. Richard inalou bruscamente, fúria acendendo atrás de seus olhos. Isso é verdade? Damen gaguejou. Pai, ela está distorcendo. Responda à pergunta. Richard latiu. Damen congelou. A decepção de um pai carregava mais peso do que qualquer batalha em sala de reuniões. Richard balançou a cabeça lentamente. Eu te criei melhor do que isso. Você não me criou de jeito nenhum. Damien explodiu. Você estava muito ocupado construindo seu império. Richard não vacilou. E ainda assim eu sabia melhor do que tratar uma mulher carregando meu filho como um problema para eliminar. As palavras atingiram mais forte do que qualquer golpe físico. Aubrey piscou, atordoada. Ela tinha esperado que Richard tomasse o lado de Damien. Ela nunca tinha imaginado ele a defenderia, especialmente em público na frente de investidores. Liam puxou sua mão. Mamãe, podemos ir para casa? Sua garganta la apertou. Em breve, bebê. O olhar de Damien aguçou-se à palavra casa, como se o conceito mesmo estivesse escorregando além de seu alcance. Isso não acabou, ele disse. Se Liam é meu, eu irei ao tribunal. Eu terei a custódia. O coração de Aubrey quase parou. Ethan imediatamente deu um passo à frente, voz baixa e feroz. Você não vai levá-lo. Backchan. Damien riu amargamente. Me observe. Richard levantou uma mão. Damien. Seu filho virou-se. As próximas palavras de Richard foram quietas, mas letais. Antes que você trave uma guerra, você não pode vencer. Você deveria saber algo. Damien franziu a testa. O quê? Richard gesticulou em direção a Liam. Eu fiz um teste de DNA. O saguão caiu em um silêncio suspenso. Até o zumbido da escada rolante pareceu pausar enquanto as palavras de Richard Blackwood ecoavam pelo salão de mármore. Eu fiz um teste de DNA. Aubrey congelou. Ethan enrijeceu ao lado dela. O rosto de Damen escorreu de cor, sobrepondo choque sobre confusão, então fúria. Você o quê? Damen estalou. Você não tinha o direito. Richard o interrompeu. Eu tinha todo o direito. Eu tive suspeitas no momento eu vi o menino. Uma onda de sussurros passou pela multidão circundante. Liam, alheio ao terremoto político se desenrolando, olhou curiosamente para o homem mais velho. O batimento cardíaco de Aubrey trovejou. Ela tinha sido cuidadosa. Tão cuidadosa, ela tinha evitado hospitais com bancos de dados compartilhados. Ela tinha recusado exames genéticos opcionais. Ela tinha usado apelidos em dinheiro desaparecidos entre as costas. Como Richard poderia ter? Então ela lembrou da febre. Liam teve quando ele completou 5 anos. A visita à clínica, tarde da noite. O cotonete de boca da enfermeira tinha pegado apenas em caso de cepa bacteriana. Ela tinha assinado o formulário sem pensar, exausta e assustada. Richard deve ter encontrado um jeito de acessá-lo. Damen se aproximou, voz baixa e tremendo com raiva mal contida. Você violou minha privacidade. Você violou a privacidade dela. Richard não piscou. Eu protegi meu legado. Algo você claramente falhou em fazer. A respiração de Damen prendeu. Ethan moveu-se sutilmente na frente de Aubrey, mas Richard levantou uma mão. Ela não está em perigo de mim. Se alguma coisa, ela é a única pessoa nesta confusão que merece a verdade. Aubrey engoliu em seco. Que verdade? Richard olhou para ela com uma expressão ela não conseguia decifrar. Parte culpa, parte arrependimento, parte algo mais inteiramente. Eu sei o que meu filho é.
ele disse calmamente. Eu sei o dano ele é capaz de... E eu sei o preço. Mulheres pagam quando elas caem na órbita de homens poderosos que nunca aprenderam compaixão. Aubrey sentiu lágrimas arder em seus olhos. Ele não estava errado. Liam, Richard continuou, voz suavizando uma fração. É de fato um Blackwood. Damon inalou bruscamente. Richard acrescentou. O que significa ele é meu neto e o herdeiro legítimo de metade das posses que construí. O saguão irrompeu em murmúrios. Damon cambaleou para trás como se atingido. Você está dando a ele o quê? Ele é uma criança. Exatamente, Richard disse. Uma criança inocente de sua crueldade. Uma criança que merece um futuro intocado por sua ambição. A fúria de Damien irrompeu livre. Você escolheria ela sobre seu próprio filho. Depois de tudo que eu construí, o olhar de Richard endureceu. Você construiu sobre podridão. Eu não entregarei meu legado a um homem que destrói o que ele não pode controlar. A respiração de Aubrey prendeu. Ethan colocou uma mão firme em seu ombro. Richard virou-se para ela. Eu quero fazer uma oferta a você. Damon soltou uma risada seca. Oh, isso deve ser bom. Mas Richard o ignorou. Aubrey, ele disse cuidadosamente. Eu quero estabelecer um fundo para Liam. Ativos protegidos, fundos de educação, cobertura médica e completa proteção legal do alcance de Damien. Seu peito apertou. Por quê? Por que você faria isso por nós? A voz de Richard baixou. Porque eu falhei com outra mulher uma vez, anos atrás, e eu não vou repetir esse erro. Os olhos de Damian estreitaram. O que você está falando? Richard não respondeu. Em vez disso, ele encarou Aubrey completamente. Você passou anos correndo, se escondendo, lutando sozinha, mas você não precisa mais. Eu posso ajudar você a garantir o futuro de Liam permanentemente. Aubrey balançou a cabeça, oprimida. Eu não sei se posso confiar em você. Isso é justo, Richard disse gentilmente. Confiança é conquistada. Eu posso começar agora, ela hesitou. Ethan apertou a mão dela, sussurrando. Ouça-o. Richard estendeu um pequeno envelope, pesado, de aparência oficial. Isso contém o primeiro rascunho do fundo, revisado por meus advogados. Você não me deverá nada, e Damien não terá acesso a um único cheiro. Damien avançou. Você não pode me cortar da vida do meu próprio filho. Richard virou-se, voz gelada. Você perdeu seu lugar quando você tentou apagá-lo antes que ele nascesse. Damien vacilou. As mãos de Aubrey tremeram enquanto ela olhava para o envelope. Dentro estava proteção, uma tábua de salvação, um futuro. Mas enquanto ela alcançava por ele, uma nova voz ecoou através do saguão. Senhorita Hall, senhorita Aubrey Hall. Todas as cabeças viraram. Uma mulher em um terno azul marinho estava na recepção segurando uma pasta legal. Estou aqui em nome dos serviços de proteção à criança, ela anunciou. Nós recebemos um relatório sobre uma criança potencialmente em perigo. O estômago de Aubrey caiu. O relatório foi arquivado sob um nome, Damon Blackwood. O brilho dourado do saguão ficou frio enquanto o agente do CPS deu um passo à frente. O estômago de Aubrey se contorceu violentamente, seus braços instintivamente puxando Liam mais perto. O garotinho olhou para ela, confuso pela tensão repentina, seus pequenos dedos enrolando-se em seu suéter. Senhora, o agente disse gentilmente, nós recebemos um relatório anônimo que sua criança pode estar em perigo. Nós somos obrigados a investigar imediatamente. Anônimo, exceto nada sobre isso era anônimo. Os olhos de Damon brilharam com triunfo. Aubrey sentiu o chão inclinar. Ele está seguro, ela sussurrou. Meu filho está seguro. Por favor, houve um mal-entendido. Damien deu um passo à frente com uma máscara de falsa preocupação. Estou preocupado com o ambiente e ela o está criando. Ela desapareceu por anos, cortou o contato, e agora ela está se associando com indivíduos questionáveis. Eu não tive escolha se não notificar as autoridades competentes.
Aubrey quase engasgou em sua respiração. Você fez isso? Como ousa? Richard cortou bruscamente. Você foi longe demais. Mas Damien o ignorou, dirigindo-se ao agente com calma autoridade. Estou disposto a cooperar totalmente. Eu até assumirei a custódia temporária até isso ser resolvido. O corpo inteiro de Aubrey gelou. Custódia temporária. Aquelas duas palavras eram execução. Ethan pisou entre eles. Você não vai levar Liam a lugar nenhum. O agente levantou uma mão. Vamos todos manter a calma, senhorita Hall. Eu só preciso verificar o bem-estar da criança. Nós podemos fazer isso em particular, se você preferir. Aubrey assentiu tremulamente. Sim, por favor. Se você não, o agente a guiou alguns passos de distância, enquanto Liam se agarrava a ela, enterrando seu rosto contra seu ombro. Ela sussurrou palavras suaves, mas sua mente estava se desfazendo. Damien tinha previsto isso, planejado isso. Um caso de CPS, mesmo um temporário, poderia destruir tudo. Sua segurança, sua credibilidade, até o futuro da Bluestone Finance. Richard os observou ir, mandíbula tensa de fúria. Você está satisfeito? Ele sibilou para Damien, aterrorizando seu próprio filho. Ele não é meu filho até eu dizer que é, Damien estalou. E se ela pensa que pode voltar à vida pública e exibi-lo por aí, Richard se aproximou, sua voz caindo em algo mortal. Diga mais uma palavra, e eu vou garantir você nunca herde um único cheiro da propriedade Blackwood. Damien abriu a boca, mas Richard levantou um dedo, silenciando-o como uma criança. Você feriu aquela mulher. Você a ameaçou, e se não estou enganado, você submeteu um relatório fraudulento ao CPS, o que é uma ofensa criminal. A cor escorreu do rosto de Damien, mas antes que ele pudesse responder, Richard virou-se completamente dele em direção a Ethan. Ethan, ele disse calmamente, siga-me. Ethan hesitou, então olhou para Aubrey, ainda sendo questionada suavemente pelo agente. Seu rosto estava pálido, tremendo, mas cheio de fogo. Ele assentiu uma vez e seguiu Richard para uma enseada privada perto do salão de conferências. Richard não mediu palavras. Eu vou proteger aquela mulher e seu filho, mas eu preciso da sua cooperação. Sem perguntas, Ethan disse. Richard o estudou. Você se importa com ela. Ethan não fingiu o contrário. Sim, muito. Então você vai entender o que está em jogo. Damien vai tentar cada truque legal no livro. Pedidos de custódia, narrativas públicas, campanhas de difamação. Ele vai queimar a terra antes de deixá-la vencer. A mandíbula de Ethan apertou. Então nós o vencemos com a verdade. Richard realmente sorriu uma pequena curva sombria de seus lábios. Exatamente. E verdade é algo meu filho nunca aprendeu a gerenciar bem. Ele alcançou dentro de sua jaqueta e entregou a Ethan um pendrive. Isso contém comunicações internas, documentos financeiros e mensagens pessoais. Damien esperava nunca ver a luz do dia, o suficiente para expor sua má conduta, sua coerção e suas mentiras. Os olhos de Ethan arregalaram. Por que dar isso a mim? Por quê? Richard disse. Se eu o liberar, parece uma briga de família. Se você o liberar através da Bluestone Finance, isso se torna responsabilidade pública. Ethan engoliu. Isso poderia arruiná-lo. O olhar de Richard não vacilou. Ele se arruinou. Eles viraram quando o agente do CPS se aproximou novamente, desta vez com uma expressão diferente. Preocupação. Confusão. Urgência ela chamou. Eu preciso falar com você imediatamente. Aubrey ficou muito quieta. O agente levantou um papel. Eu acabei de receber novas informações e o relatório pode ter sido alterado. Se Wonder Tanner, Ethan e Richard trocaram um olhar afiado. Então o agente disse as palavras que fizeram os joelhos de Aubrey quase cederem. Parece que alguém mais registrou um segundo relatório. Este acusando Damien Blackwood de colocar a criança em perigo. Por um momento pareceu que o Grand Summit inteiro parou de respirar.
A voz do agente do CPS ecoou pelo chão de mármore enquanto ela levantava o segundo relatório. Esta alegação foi arquivada no início desta manhã, ela disse. E isso contradiz diretamente a primeira. Isso afirma, Sr. Blackwood criou um ambiente ameaçador para mãe e criança. Ofegares flutuaram pela multidão. O rosto de Damon escorreu de cor. O quê? Isso é absurdo. Quem faria? Richard falou antes que ele pudesse terminar. Alguém que finalmente decidiu parar de permitir seu comportamento. Damon olhou para ele. Você fez isso? Você registrou um relatório contra seu próprio filho. Eu registrei um relatório, Richard disse calmamente, contra um homem que colocou em perigo uma mulher sob seus cuidados e tentou apagar seu próprio filho em 10. O quarto irrompeu em sussurros. Câmeras começaram a angulá-lo discretamente. Jornalistas se aproximaram. Investidores trocaram olhares atônitos. A imagem perfeita Damien tinha curado por anos, o CEO intocável, a marca limpa, o visionário disciplinado, estava rachando em tempo real. Aubrey segurou Liam perto, de pé ao lado de Ethan, sentindo partes iguais, aterrorizada e justificada. Ela não tinha querido uma cena. Ela não tinha querido vingança. Mas ver Damien encurralado, forçado a enfrentar a verdade em vez de se esconder atrás de advogados e dinheiro, enviou um tremor de alívio através de seu peito. O agente do CPS limpou a garganta. Dados os relatórios conflitantes, nós estaremos lançando uma investigação completa. Isso inclui entrevistas, avaliações de casa. Damien estalou. Não vou deixar você me investigar como algum criminoso. Essa não é sua decisão, ela respondeu. Richard deu um passo em direção a ele. Filho, pare antes que você piore isso. Eu cito. Damon virou-se para ele, raiva ardendo em seus olhos. Você me traiu. Depois de tudo que construí, tudo que fiz por esta família, você fica do lado dela. Richard não vacilou. Estou ficando do lado da verdade. A verdade, Damon cuspiu. A verdade é que ela fugiu com meu filho. Ela mentiu. Ela se escondeu de mim por anos e agora ela aparece com algum nerd de tecnologia e espera simpatia. Ethan deu um passo à frente, voz calma, mas afiada com aço. Cuidado. O que você vai fazer? Damien latiu. Hackear meu e-mail. Postar um blog? Você acha que está na minha liga? Ethan não se moveu. Não levantou a voz. Eu não preciso estar na sua liga para expor o que você fez. Damien riu afiado, descrente, mas algo em sua expressão falhou. Medo. Medo real. Porque no fundo ele sabia que a Bluestone Finance tinha crescido poderosa, respeitada e observada. E porque ele sabia que Ethan não estava blefando. O agente do CPS interrompeu. Sr. Blackwood, você precisará cumprir a investigação. E Srta. Hall, por favor, permaneça disponível para acompanhamento. Aubrey assentiu, respiração instável. Liam apertou seu rosto em seu ombro, sobrecarregado. Então Richard levantou sua voz apenas o suficiente para ser ouvido através do saguão. Isso termina hoje. Todos se viraram para ele. Eu estarei retirando meu apoio financeiro da Blackwood Capital imediatamente, ele anunciou. Efetivo agora. Um longo silêncio atônito se seguiu. Até Fiona parecia chocada, mão voando para sua boca. A voz de Damon falhou. Pai, você não pode. Não agora. Eu posso. Richard disse, e eu farei. O conselho receberá a papelada dentro da hora. Sem meu apoio, a APO para, e sem minha assinatura, você perde o controle de votação. Investidores trocaram olhares de pânico. Alguns se afastaram de Damian inteiramente, distanciando-se de um navio afundando. Você arruinou tudo, Damien sussurrou horrorizado. Não, Richard respondeu uniformemente. Você arruinou tudo quando você escolheu poder sobre a humanidade. Aubrey sentiu sua garganta apertar. Ela não tinha querido que Richard destruísse seu próprio filho,
mas ela não podia negar a justiça em suas palavras. Damen olhou ao redor selvagemente, peito arfando, suor se acumulando em sua têmpora. Seu império estava colapsando. Seu pai tinha se virado contra ele. Suas mentiras estavam se desvendando publicamente. E o menino ele tentou apagar estava parado a 10 pés de distância. Fiona de repente se adiantou, voz tremendo. Damen, nós precisamos conversar em particular. Mas Damen não a ouviu. Seus olhos tinham se fixado em Liam arregalados, inocentes, vigilantes. E então, em uma voz oca de descrença, ele sussurrou. Ele realmente é meu, não é? Segurança escoltou a crescente multidão para longe do saguão, mas o dano já tinha sido feito. Dezenas de câmeras tinham filmado o surto de Damen. Investidores tinham ouvido cada palavra. Rumores estavam já escorregando pelo salão de conferências como rachaduras e gelo. Ainda assim, Damen estava muito consumido para notar. Seu olhar estava fixo em Liam, como se a criança fosse o último fio segurando seu mundo junto, e simultaneamente a razão isso estava se desvendando. Richard gesticulou em direção a uma sala de conferências privada. Nós terminamos isso lá dentro agora. Relutantemente, Damon seguiu. Aubrey hesitou até Ethan sussurrar. Você não está enfrentando ele sozinha mais. Ela assentiu e entrou com Liam, empoleirado em seu colo, braços protetores enrolados em torno dele. A porta fechou-se atrás deles. Silêncio pressionou contra o quarto como um segundo conjunto de paredes. Richard falou primeiro. Damien, você está em espiral. Você cruzou linhas legais e morais. Damien soltou uma risada oca. Linhas morais. Não me dê sermão sobre moral. Não quando ela, ele apontou para Aubrey, roubou meu filho. Aubrey encontrou seu olhar uniformemente. Eu não roubei nada. Eu escapei. Você correu. Ele sibilou. Eu sobrevivi. Sua voz carregava uma fúria silenciosa. Ele não estava preparado para. Damon piscou, atordoado pelo aço em seu tom. Richard inclinou-se para a frente. Você a expulsou. Você a ameaçou. Você usou seu poder para prendê-la. Isso não é paternidade, Damien. Isso é coerção. A voz de Ethan se juntou, baixa e perigosa. E registrar um relatório falso ao CPS. Isso é criminal. A fachada de Damien fraturou. Eu estava tentando proteger meu filho tirando-o de sua mãe. Ethan respondeu. As mãos de Damien se fecharam em punhos. Ela não tinha o direito de desaparecer com ele. Eu merecia. Aubrey cortou bruscamente. Você não merecia nada. Ele pratica esporte. Ele estremeceu. Ela continuou, voz tremendo, mas inquebrável. A noite que eu te disse que estava grávida. Você não viu uma criança. Você viu uma ameaça. Você me disse para resolver. Você me disse que eu me arrependeria de mantê-lo. Você me fez escolher entre meu bebê e minha segurança. Suas palavras atingiram o quarto como pedras. Até Richard parecia dolorido. Damien engoliu em seco, raiva cedendo a algo mais frágil. Pânico. Eu não quis dizer isso assim. Você fez, ela sussurrou. E você não parou. Não então. Não agora. Silêncio. Liam se moveu em seu colo, sentindo a pesadez. Aubrey beijou o topo de sua cabeça, se firmando. Ela não era mais a mulher aterrorizada se escondendo atrás dos balcões da cozinha. Ela era uma mãe, uma sobrevivente, e ela tinha aliados agora. Damien passou uma mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro. Ok, bem, talvez eu cometi erros, mas eu posso consertar isso. Nós podemos resolver algo. Custódia conjunta, visitação supervisionada. Não, Aubrey disse instantaneamente. Ele congelou. Não, você não tem o direito de negociar termos como se isso fosse um ativo de negócio. Ele é uma criança, meu filho. E até que um tribunal me diga o contrário, você não tem lugar na vida dele. A expressão de Damian escureceu. Um tribunal ficará do meu lado pela primeira vez em sua vida. Richard disse calmamente. Você está errado. Damien virou-se para ele. Você pensa que pode comprar a lealdade dela oferecendo um fundo?
Você pensa que pode me apagar? Eu não preciso apagar você, Richard respondeu. Você está fazendo isso sozinho. Se você quiser, as palavras atingiram Damien mais forte do que qualquer humilhação pública. Richard continuou. Sua empresa está colapsando. Seus investidores estão fugindo. Reguladores estarão à sua porta pela manhã. E quando Ethan publicar o que eu dei a ele, Damien enrijeceu. Publica o quê? Ethan encontrou seu olhar com calma e inabalável. Seus e-mails, seus memorandos internos, suas ameaças, tudo o que você nunca pensou que veria à luz. A cor escorreu do rosto de Damien. Você não faria. Eu faria, Ethan disse. Aubrey exalou tremulamente. Ela não se deleitava em destruí-lo, mas ela precisava proteger Liam. E se expor Damien era a única maneira de acabar com o pesadelo, então que seja. Damien virou-se desesperado. Aubrey, não os deixe fazer isso. Eu posso ser melhor. Eu posso mudar. Eu só preciso. Ele parou no meio da frase. Seu telefone zumbiu. Uma vez, duas vezes. Ele olhou para baixo esperando uma mensagem de RP ou legal. Mas quando ele viu a notificação, o último pouco de cor escorreu de seu rosto. Sua voz saiu oca. Meu conselho acabou de votar para me suspender. A sala do tribunal cheirava fracamente a madeira polida e papel velho, um aroma de justiça, ou talvez de memória. Aubrey sentou-se à mesa da acusação, Liam ao lado dela, desenhando quietamente com giz de cera Ethan tinha trazido para mantê-lo calmo. Suas mãos tremeram sob a mesa, mas sua coluna permaneceu reta. Ela tinha chegado longe demais para desmoronar agora. Do outro lado do corredor, Damon Blackwood estava sentado rígido, mandíbula cerrada tão firmemente, um músculo tremia sob sua bochecha. Ele parecia menor do que ela lembrava, como seu terno, sob medida, não cabia mais, como a confiança que ele uma vez usava, como a armadura tinha sido removida. Seus advogados o cercaram, sussurrando estratégias de fogo rápido, mas até eles pareciam inquietos. O juiz entrou, e o silêncio caiu como uma cortina pesada. Era isso. O dia ela tinha temido. O dia ela tinha orado por. O dia ela finalmente diria a verdade em um quarto onde o poder de Damon significava nada. Senhorita Paul, o juiz começou. Você pode apresentar sua declaração inicial. Aubrey levantou-se lentamente. Seus joelhos cambalearam, mas sua voz não. Sua honra, ela começou. Eu nunca quis estar aqui. Eu nunca quis uma batalha legal. Eu só queria proteger meu filho. Ela gesticulou gentilmente para Liam, que estava colorindo uma casa azul brilhante. Quando eu soube que estava grávida, o Sr. Blackwood não celebrou. Ele não me apoiou. Ele me ameaçou. Ele me disse para terminar a gravidez. Ele agendou compromissos pelas minhas costas. Ele me fez temer pela minha segurança e pela segurança do meu filho. E quando eu recusei, ele prometeu garantir que eu me arrependeria. Um silêncio varreu o quarto. O advogado de Damien levantou-se rapidamente. Objeção. Difamação de caráter. O juiz levantou uma mão. Anulado. Continue, senhorita Hall. Lágrimas brotaram, mas Aubrey não quebrou. Eu saí porque estava com medo. Eu saí porque ele tratou meu bebê como um passivo, não uma vida. E quando ele finalmente nos encontrou anos depois, e ele registrou um relatório falso ao CPS para tentar tirar Liam de mim,